que está acontecendo, é isso que estão querendo. A sua atitude justifica a violência contra a inocência da favela organizada. Entende esta jogada? Não dá mole não, não dá mole na parada. Não justifique a violência dos ignorantes contra uma atitude organizada. Não dá mole não, não dá mole na parada. Desculpa. Pessoal, então 5h15, boa tarde novamente a todas e a todos. Um prazer tê-los aqui novamente com a gente nesse nosso grupo, né, de estudos. Hoje, então, é o nosso terceiro encontro. Estamos aí chegando na metade, né, dos nossos encontros, já consequentemente na metade do nosso livro também. O livro que a gente está se propondo a discutir juntos aqui, né, nesse ambiente tão legal, de tanto acolhimento, né? O professor Leonardo, alguém está com o microfone ligado? Está fazendo um chiadinho para mim, eu não sei se está para todos. Tem um ruidinho, isso, ótimo. Como eu falei inicialmente, né, primeiro nós tivemos um probleminha técnico aqui, o professor Leonardo hoje está com outras responsabilidades, então ele não vai participar com a gente desse encontro, pediu desculpas e disse que está muito sentido de não poder participar hoje, né, mas ele vai acompanhar depois os próximos encontros, e por conta disso, o link que havia sido criado por ele, né, a gente não conseguia acessar, porque dependia da autorização dele de entrada das pessoas, então esse foi o motivo da gente ter que criar um link agora, de última hora, um link novo, e estamos começando com uns minutinhos de atraso, né, mas enfim, essas coisas acontecem. Então, só para a gente dar abertura aqui ao nosso terceiro encontro, hoje nós temos a proposta de discutir os capítulos 6 e o capítulo 9, né? Os capítulos 6 e 9, nesse terceiro encontro, sob a responsabilidade do Henrique, o capítulo 6, Henrique Duarte, que já está aqui com a gente, e o capítulo 9, quem se propôs a discutir foi o André Brandão, e ontem ele nos informou que por um motivo maior, ele não poderia participar com a gente hoje do encontro. Então, o que a gente pretende fazer aqui então, para o capítulo 9, nós não teremos alguém conduzindo, né, mas nós podemos, eu até propus para o Leonardo, que a gente fizesse uma leitura coletiva, ou pelo menos de trechos, né, que a gente, durante a nossa leitura individual, assim, não tão cuidadosa como alguém que apresentaria o capítulo, mas aquela leitura que a gente faz para participar dos encontros, que a gente fosse lendo esses trechos e discutindo aqui coletivamente esse capítulo 9, então, tá? E para a gente também já começar a entrar nos capítulos propostos para hoje, só para a gente confirmar, o nosso quarto encontro, então, o próximo encontro será no dia 16/11, 16 de novembro, e a proposta é a discussão dos capítulos 7 e 10, né? E aí, conforme ficou definido no encontro anterior, capítulo 7 com Júnior Sucena e o capítulo 10, Ricardo, professor Ricardo Takayuki, responsável, então, para a condução dessas discussões. Só para a gente já deixar, né, por uma questão de ordem, já deixar organizado aqui o nosso próximo encontro, então, que é no dia 16/11. E para hoje, para começarmos a proposta de hoje, com o capítulo 6, então, né, já dando boas-vindas a todo mundo e agradecendo a participação e dizendo o meu prazer de estar aqui hoje. No encontro passado também eu tive um problema pessoal, na verdade eu estava de férias, mas eu iria participar mesmo de férias, porém tive um problema ali com questão familiar, não consegui entrar. Mas eu fico muito feliz de poder participar com vocês hoje e convido o Henrique Duarte, então, para fazer essa primeira parte da discussão do capítulo 6 com a gente. Henrique, fica à vontade, tá? Seja muito bem-vindo. Muito bem, então, o texto, né, o capítulo 6, que ficou sob minha responsabilidade de apresentação, é o texto escrito, né, elaborado por Demerval Saviani,
cujo título é Marxismo, Educação e Pedagogia. É um texto em que ele parte da compreensão de que marxismo e educação, para que ele possa tratar essa relação, e pedagogia, marxismo, educação e pedagogia, para que ele possa tratar dessa temática ou dessa relação, é importante ele partir, então, daquilo que ele entende ser o marxismo, uma teoria, que é a teoria marxista, compreendê-la, caracterizá-la, evidenciar aquilo que na teoria marxista é fundamental e compreender, é claro, que a educação, ela deriva, então, dessa concepção, dessa teoria marxista. Sendo assim, então, a educação, ela seria uma educação socialista, né? Então, ele vai, é claro, tratar do que é a teoria marxista e vai tratar do que é a educação socialista, e no âmbito da educação socialista, tratar, então, do que poderia, no âmbito da educação socialista, identificar, constituir o que seria a pedagogia socialista, né? Na medida em que ele compreende que é no âmbito da educação que a própria pedagogia ela se faz, né? Mas não confunde, né, a ideia, né? A categoria de educação, ela, apesar de estabelecer relação com a pedagogia, elas não são idênticas, elas têm suas particularidades. Então, no início do texto, ele vai, então, rapidamente historicizar como é que se constitui, né, a própria teoria marxista, com base, naturalmente, naquilo que se tornou clássico entre os que elaboram, ou pelo menos identificam o processo histórico de formulação do marxismo, cuja origem, ou poderíamos dizer, aquilo que o Lenin descreveu em um pequeno texto, né? As 3 fontes constitutivas do marxismo, o Saviano não passa pelas demais, ou seja, a filosofia clássica alemã, o socialismo utópico francês e a economia, né, e a economia política inglesa. Nesse texto, ele se refere imediatamente à discussão que o Marx faz, à crítica que o Marx e o próprio Engels faz do socialismo utópico, né? E o próprio Saviano, assim como o Marx, identifica no socialismo utópico suas limitações, porque é um socialismo que está diretamente relacionado a uma concepção idealista de mundo, né? Ou seja, ele identifica que os teóricos do socialismo utópico têm, nessa perspectiva, baseada na consciência, na ideia, no desejo de uma sociedade diferente, sem, contudo, compreender as bases reais e concretas daquela sociedade que eles pretendiam que fosse diferente, qual seja da sociedade capitalista, né? É claro que é com Marx e Engels, né, que o socialismo científico vai se constituir. Mas o socialismo científico, ele se constitui como resultado da crítica que esses pensadores estabelecem da sociedade capitalista, e é uma crítica que aponta não só suas contradições, seus conflitos, suas determinações, mas da crítica dessa sociedade, que é a sociedade capitalista. Dela advém um elemento muito importante, que é exatamente a tendência histórica. Então, a crítica da sociedade capitalista aponta, pressupõe a sua superação, de modo, então, que o socialismo científico deixa de ser um desejo, ou melhor dizendo, uma sociedade socialista deixa de ser um desejo, uma vontade, e surge e aparece como uma necessidade histórica, como um processo de desenvolvimento da história da humanidade, em que determinados graus e níveis de contradições e de conflitos
historicamente postos pressupõem a sua superação. E pressupõe, é claro, a sua superação com base em várias contradições e conflitos postos naquela sociedade, naturalmente, naquele momento histórico. Se, de fato, não é, o socialismo colocado como necessidade histórica e como produto e resultado da crítica radical da sociedade capitalista, a educação socialista também não poderia ser outra coisa, senão também produto e resultado exatamente desta crítica, na medida em que se concebe a ideia de que uma determinada educação ela corresponde, pelo menos do ponto de vista das determinações históricas, a um determinado tipo de sociedade, querendo a gente concordar ou não com esse tipo de sociedade, com esse tipo de educação. É fato que um projeto de sociedade está umbilicalmente vinculado a um projeto de educação, ou melhor dizendo, um projeto de educação está inevitavelmente vinculado a um projeto de sociedade, né? Então, essa é uma relação que o Saviano faz de marxismo e educação, compreendendo os dois historicamente, tanto o marxismo, o seu surgimento na perspectiva histórica, assim como a própria educação. E aí, o Saviani, ele toma uma questão muito cara para ele, e para a pedagogia histórico-crítica, naturalmente, né, como uma elaboração desse pensador, desse educador brasileiro, que é a questão do conhecimento. E aí, a referência para discutir o conhecimento do Saviano é, naturalmente, Marx, né? E ele vai, então, no decorrer do texto, trazer vários pensadores, né, modernos, e vai identificando em cada um como é que estes se posicionam em relação ao mundo, às coisas, como elas são, e como é que o homem com essas coisas se relaciona. E aí, tentando evitar trazer todos aqueles pensadores que o Saviani traz para a gente, com suas características, né? Com seus axiomas, com seus princípios, eu me lembrei de um texto do Engels, que é um clássico, que eu acho que vocês conhecem, cujo título é Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Esse texto, o Engels elabora, inclusive, após a morte de Marx. É quando o Engels encontra, né, as teses sobre Feuerbach, que o Marx ele elabora, e aquelas teses são sínteses a partir das quais grande parte da fundamentação teórico-filosófica do mundo que compõe o marxismo tem ali suas origens, né? E no enunciado, no prefácio desse texto, o Engels diz a seguinte questão, né? Ele diz o seguinte: a grande questão fundamental de toda a filosofia, em particular da filosofia moderna, é a relação entre o pensamento e ser. O problema de saber qual é o original, se o espírito, se a natureza. Segundo a resposta que desse a essa pergunta, os filósofos dividiam-se em dois grandes campos. Aqueles que afirmavam que o espírito, que a consciência, que a ideia, ela é o primado, então esses pensadores eles se colocariam no campo do idealismo. Contrariamente àqueles que partiam do pressuposto de que a consciência, a ideia, o espírito é produto das relações que os homens estabelecem entre si, a fim de produzir e reproduzir sua vida, se coloca naturalmente em outro campo da filosofia, que é o materialismo, e as mais variadas e diferentes correntes do materialismo. Então, grosso modo, Engels diz que você tem dois grandes campos da filosofia moderna, que é o campo idealista, e aí com suas mais diferentes escolas, e o campo do materialismo com suas mais diferentes escolas também. E aí eu trouxe um primado que todo mundo conhece,
que está lá na ideologia alemã, que configura o ponto de partida de Marx para a sua abordagem diante do mundo e, naturalmente, a sua relação com o conhecer o mundo. O Marx, partindo de uma concepção materialista da história, ele diz o seguinte, que a produção das ideias, as representações da consciência, está, a princípio, diretamente entrelaçado com a vida material, com a atividade material. Assim, o representar, o pensar, né, a troca, né, de ideias aparecem aqui como resultado mesmo direto do comportamento material. Ou seja, os homens, nas suas relações, produzem a linguagem, as leis, a moral, a religião. Ou seja, tudo isso é produto, é resultado das relações que os homens estabelecem, das relações materiais. Então, os homens, eles são produtores das suas ideias, das suas representações, mas são homens reais. Não são homens pensados, idealizados por outro. Em suma, ou resumindo, vem aquela máxima que está presente lá no prefácio da Crítica da Economia Política, qual seja, não é a consciência quem determina o ser. Ao contrário, né, é o ser social quem determina a consciência social. Aí Marx diz o seguinte, né, que para ele, matéria e consciência têm o mesmo estatuto ontológico. Significa dizer que para ele, tanto a matéria como a consciência têm a mesma importância. Entretanto, é fundamental partir do princípio de que consciência, espírito, ideia não é matéria. Entretanto, é produto, é resultado de um grande e profundo estágio de desenvolvimento da matéria. Então, matéria e consciência se constituem uma unidade dialética. Entretanto, não foi o mundo, não foi a consciência, a ideia e o espírito quem criou o mundo. Na verdade, são as relações que os homens estabelecem com a natureza, mediada pelo trabalho e com os homens, que fez surgir as representações, as ideias, não é? O direito, a linguagem, enfim. Tudo isso que não é matéria, mas que tem materialidade e que naturalmente ingressa e medeia as relações entre os homens e o homem também com a natureza. E aqui, né, eu fiz esse preâmbulo para chegar àquela afirmação que o Saviano faz sobre o processo de construção do conhecimento, que também está em Marx, né? E aí, vocês sabem disso, conhecem isso muito bem, o Marx sempre trabalha com aquilo que a gente chama de par dialético, né? E aqui, para Marx, para os materialistas desse campo, a coisa ela se constitui da aparência e da essência, do empírico e do concreto. Então, o ponto de partida, segundo Marx e que o Saviano retoma, o processo de conhecimento, como ele diz aqui, você parte do empírico, isto é, do objeto ou da coisa, na forma como se apresenta para a gente, tal como ele está figurado na intuição. Entretanto, aquilo que se apresenta para a gente, que é a aparência, não coincide necessariamente com a essência da coisa, do objeto. É o que o próprio Marx diz. Se houvesse coincidência entre a aparência e a essência, toda ciência seria desnecessária. O que significa dizer que não é que a aparência não tenha importância, ela tem importância como ponto de partida, mas ela não é suficiente para explicar o objeto na sua concreticidade, ou seja, nas múltiplas determinações que sempre estão presentes e constituem um dado objeto. Porque a aparência, ela revela, mas a aparência também, ela engana. Então, esse é um movimento, né? Esse é o ponto de partida, que é a realidade ou a questão imediata, mas se a gente ficar nela, a gente não dá conta de compreender o objeto, né, na sua
na sua totalidade, que é tratar naturalmente das múltiplas determinações que compõem esse objeto. Então, ele diz que se parte naturalmente desse elemento imediato, né, do empírico, mas compreendendo que esse empírico ele se apresenta de uma forma sincrética, de uma forma caótica, e que é preciso transcender isso aí, para elevar naturalmente a um grau de abstração mediado exatamente pelos elementos de síntese, né? Que é quando você percebe quais são as determinações que constituem um determinado objeto, como é que uma coisa que é a dimensão ontológica, como é que ele se constituiu, que é razoavelmente o dado histórico, e mais, como é que nessa relação entre o que é, o que foi e o que poderá vir a ser, você pode identificar aí as tendências de um determinado objeto. Então, quando você sai do empírico, não é, que você chega ao concreto, você naturalmente tem aí a possibilidade de identificar quais são as relações no próprio objeto e as relações que esse objeto passa a estabelecer com o elemento da totalidade. Na medida em que estudar um objeto significa abstraí-lo do todo, mas compreendendo naturalmente que essa abstração, ao ser feita nesta parte, ela inevitavelmente traz consigo o elemento da totalidade, né? Então, essa é uma concepção de conhecimento que está, claro, presente em Marx e que o próprio Saviani, naturalmente, vai resgatar, porque isso é importante para ele fazer uma discussão lá na frente, quando trata das questões pedagógicas, da prática educativa, e naturalmente dessa prática dirigida a um sujeito, que é o estudante ou o aluno, e aí ele distingue, né, o aluno empírico do aluno concreto, que é uma discussão que será feita um pouquinho mais adiante, né? Muito bem. Eu tomei a liberdade, que eu fiz uma leitura e uma discussão relativamente recente, de um livro também que eles costumam dizer que é um livro básico, assim, para a literatura marxista, que é o Anti-Düring, do Engels. E nesse texto eu encontrei algumas passagens interessantes em que o Engels vai tratar exatamente, que eu acho que é aquilo que também é muito caro à pedagogia histórico-crítica, é a relação entre conhecimento e liberdade, não é? Como é que o conhecimento ele pode ingressar na individualidade do sujeito, extrapolando, é claro, a ideia do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, colocando para além de uma relação individual com o conhecimento, digamos assim, né? Extrapolar a ideia de liberdade individual para a questão da liberdade humana. Costumava-se dizer, é claro, né, que, do ponto de vista do marxismo, a liberdade, ela dizia respeito ao fato de que quanto mais o sujeito se tornava social, mais livre ele era, naturalmente, da sua condição natural, o que não deixa de ser verdade. Mas o Engels disse que a liberdade não consiste apenas na relação de independência que o homem tem com as leis da natureza, mas de como é que o homem se apropria das leis da natureza a fim de atender a essas necessidades. Quanto mais, segundo Engels, o homem se apropria das leis da natureza e das leis, não é, que regem e que vão sendo, que vão se constituindo como produto das relações humanas, que vão surgindo, né, leis no sentido não jurídico, né, mas leis enquanto determinações, enquanto forma de ser das coisas. Quanto mais o sujeito se apropria desse movimento, isso significa se apropriar dessas contradições, destas determinações, mais livre ele é para tomar decisões. Então, veja o que é que ele diz aqui, né? A liberdade não reside nisso que a gente está dizendo, na tão sonhada independência em relação às leis da natureza, mas no conhecimento dessas leis, na possibilidade proporcionada por ele de fazer com que elas atuem conforme um plano em função de determinados fins. Então, quanto mais
naturalmente o sujeito conhece, né, a respeito de determinado objeto, maior é a liberdade que ele tem para definir, né, o que ele deve ou não fazer com relação àquele objeto, né? Aqui também, ainda no próprio campo do texto do Engels, que eu trouxe, né, para ampliar esse elemento do conhecimento que o Saviano traz, é o reforço que ele diz que a liberdade da vontade nada mais é que a capacidade de decidir com conhecimento de causa. Então, e isso dialoga, né, com a defesa que o Saviano faz e a pedagogia histórica crítica faz, da importância e da relevância dos conhecimentos mais desenvolvidos estarem inevitavelmente presentes nas práticas educativas e no trabalho educativo, né, que é, em última instância, a razão pela qual a escola existe, né? E aqui, esse último slide aqui, eu trouxe em função do primeiro slide sobre o conhecimento que o Saviani traz para a gente. Olha que negócio interessante. O Engels resgata um termo aí chamado priorismo, que é exatamente nesse trecho aqui que ele diferencia o materialista do idealista no trato com o conhecimento. Olha o que é que ele diz. A ciência e o conhecimento não pode ser visto como um desenvolvimento da razão, derivados da natureza do ser humano, mas como produtos históricos, cuja origem reside nas atividades humanas. Aí é importante, essa última frase, o conhecimento com origem nas atividades humanas, que o Saviani ele faz uma diferença que eu julgo muito importante. A diferença entre produção de conhecimento e construção do conhecimento. O Saviani ele diz o seguinte: o conhecimento se produz nas relações. Eu quero crer, eu disso deduzo, que mesmo que você não tenha consciência dessa afirmativa que o Saviani faz, de que o conhecimento se produz nas relações, você não precisa ter consciência disso para que o conhecimento ele se produza nisso. Entretanto, esse conhecimento produzido, ele precisa ser levado a uma outra dimensão, que é a dimensão da construção do conhecimento. O conhecimento se produz, mas ele precisa ser construído, ou seja, ele precisa ser sistematizado. E para isso, todo conhecimento construído e sistematizado, ele se constitui em sínteses. Esse processo de construção exige dois instrumentos fundamentais, sem os quais a construção do conhecimento não se faz, que é um método e uma teoria. E aqui ele remete à teoria, que é o materialismo histórico e dialético, ao materialismo histórico e o método como o método dialético, né? Então, isso é muito importante. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque a frase seguinte, ou o postulado seguinte do Engels, diz exatamente isso para a gente. Ou seja, esse pressuposto, veja bem, evita estabelecer um procedimento comum aos pensadores idealistas, qual seja o apriorismo. O que é o comportamento apriorístico? É aquele que busca identificar as propriedades de um objeto, não a partir do próprio objeto, mas derivá-lo argumentativamente, ou seja, do desenvolvimento da razão, do raciocínio, do conceito do objeto. Olha a inversão. Olha o que é que o idealista faz. O idealista, primeiro, ele formula, a partir do objeto, o conceito do objeto. Em seguida, inverte-se tudo e mede-se o objeto pelo seu retrato, pelo conceito. Dali por diante, não é o conceito que deve se orientar pelo objeto, mas o objeto pelo conceito. Ou seja, o materialista faz o contrário. Para o materialista, o conceito deriva do objeto. Então, não existe um conceito a priori do objeto. Então, não é o conceito quem define, né? O conceito é definido a partir do objeto. Não é o conceito quem diz o que a coisa é. É a apreensão daquilo que a coisa é que faz surgir naturalmente o conceito. Então, isso reforça o fato de que as ideias, como é que se diz, o pensamento, a consciência, é produto das relações. É produto da relação do homem com o objeto. Essa é uma sacada muito interessante que está, naturalmente, no
no anti-Turing. Muito bem, feito isso, já me encaminhando para assim, a gente avançar rapidinho, ele vai fazer esse preâmbulo, né? E vai, então, identificar, porque ele diz o seguinte, e não é só Saviani, né? Todos os pensadores, né, nesse campo, observa isso, que o Marx não tratou especificamente da questão da educação, né? Marx trouxe alguns elementos, em alguns apontamentos feitos, né? Aí, lá no manifesto, depois ele trouxe na crítica do programa de Gotha, nas instruções em que algumas sessões da Internacional iam acontecer, né? E ele, então, de uma forma sucinta, e aí é sempre importante conceber que tudo aquilo que o Marx dizia, seja no campo da educação, seja no campo das artes, da literatura, onde quer que esteja, isso estava vinculado naturalmente à base teórico-filosófica que ele elaborou como concepção de mundo. Então, ele diz, primeiro, que o ensino para ele tem que ser público e gratuito, né? E, na ocasião do século XIX, abolir efetivamente o trabalho de crianças nas fábricas, que era muito natural naquela ocasião, né? E ele já chamava a atenção da unificação do ensino com a produção material, né? Mas, é claro, isso em estágios, como esses gradativos, né? Que isso tudo vai ter no próprio Marx, não um desdobramento de minúcias, né? O Marx era muito dado à síntese. Então, ele diz o seguinte, olha só, do ponto de vista do conteúdo pedagógico, para Marx, 3 questões eram fundamentais. Primeiro, era o ensino intelectual, né? Que é o que todos nós advogamos, né? Para que as pessoas se apropriem dos conhecimentos mais elevados. O Marx dizia também, na medida em que ele entende que matéria e consciência é uma unidade, cuidar do espírito é muito importante também cuidar do corpo, né? Então, a educação física era fundamental. Entretanto, essa unidade e compreendendo, é claro, o ser como ser de atividade chamada trabalho, é claro que o Marx vai dar uma importância fundamental para que essa formação ela seja mediada pelo trabalho, ou pelo menos daquilo que é produto do trabalho, que é um mundo criado pelo próprio homem, né? A realidade humana, a cultura humana, foi criada exatamente pelo homem pela atividade dele chamada trabalho. Então, aqui ele diz, olha, é o adestramento tecnológico, né? A fim de transmitir os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção, e que, ao mesmo tempo, introduz a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos. Ou seja, essa discussão que, pelo menos, eu, na minha área de atuação, que é a educação profissional e tecnológica, a gente faz muito, né? Que a gente tem aqui uma discussão para o mundo do trabalho e uma discussão para o mercado de trabalho. A gente, é claro, se apega muito a essas premissas marxistas aqui, particularmente a terceira, não é? Que é do estudante se apropriar, né, dos fundamentos científicos e tecnológicos que permitem fazer com que o mundo do trabalho ele se estruture, ele se organize e ele naturalmente produza. E aí ele vai naturalmente avançar, né, para um conceito que é o conceito da politecnia, né, que o Saviano discute em outra ocasião, né, a politecnia não como a quantidade de técnicas a ser aprendida, mas como fundamento, os fundamentos da técnica ou da tecnologia, da ciência que hoje fundamenta, né, os instrumentos aquilo que a gente chama de forças produtivas e nelas incluídas, é claro, os instrumentos de trabalho. Muito bem. Aí o Saviano, então, vem trazendo aqui para a gente o elemento da pedagogia socialista, né, que ele naturalmente entende que ele faz essa diferença, como já disse, nem toda a teoria da educação ela é pedagógica, mas toda a abordagem pedagógica ela se coloca no âmbito, naturalmente, das teorias da educação, né? E, é claro, ele vai aí identificar o objeto da pedagogia, que são as práticas educativas, né? E as práticas educativas, naturalmente, diz respeito à relação entre professor e estudante e todos os elementos que compõem
aquilo que a gente chama de elementos que constituem o processo, naturalmente, de ensino e aprendizagem. E é claro, né, que aqui ele vai dizer, né, que a pedagogia socialista ela precisa ser compreendida como uma pedagogia de um período de transição, né, de uma sociedade capitalista para uma sociedade comunista, né? É importante perceber esse dado aí extremamente importante, né? E ele, então, entende que a pedagogia ela tem que ter aquilo que ele chama de pedagogia concreta. A pedagogia concreta para ele é aquela pedagogia que parte, naturalmente, da concreticidade do mundo. E aí, muito rapidamente, né, porque eu acho que meu tempo já está se esgotando, muito rapidamente, a gente pode retomar a chamada filosofia moderna, que Hegel é o primeiro filósofo a tratar o mundo como uno, né? E essa abordagem do Hegel, que o Marx naturalmente vai retomar, mas vai retomar de cabeça para baixo, opondo a do Hegel de cabeça para baixo e a dele para cima, né? Tem aquela máxima que ele diz que se Hegel partiu do céu para a terra, cabe a nós partir da terra para o céu. Ou seja, é muito importante quando o Hegel aborda, e é o fundamento, naturalmente, do Hegel tomar o mundo como uno, o Marx também faz isso. Então, o mundo é uma unidade na diversidade. Então, o que tem de diverso tem contido nele tudo o que há de uno. E é claro que essa diversidade ela é uma das formas de expressão dessa unidade. Então, o estudante, ele é a unidade dialética entre o empírico e o concreto. Ou seja, ele é aquilo que de mais imediato você nele enxerga, mas ele não é só isso. Ele carrega em si todos os elementos que constituem a realidade na sua totalidade, mesmo que disso ele não tenha consciência. Porque muito certamente, muito provavelmente, a consciência dele está no limite do empírico, que é o elemento imediato, que é o elemento do cotidiano, que é o elemento, naturalmente, do senso comum. Por isso, uma crítica radical à escola nova, que parte do pressuposto da imediaticidade e do elemento empírico do estudante, porque compreende que isso é que vai dar motivação ao estudante, como se o professor não fosse necessariamente um criador de necessidades. E a necessidade que o professor precisa criar no estudante é a compreensão de que ele é um ser concreto e não simplesmente estaria no limite desse ser, desse estudante empírico. E aqui eu acho que, de algum modo, eu antecipei, né, essa relação do empírico com o concreto naquilo que é esboçado para essa relação no processo de ensino-aprendizagem. Bom, e aqui ele diz que, à guisa de conclusão, né, para uma pedagogia de inspiração marxista, ele diz que a tarefa da construção de uma pedagogia implica a apreensão da concepção de fundo, de ordem ontológica, epistemológica e metodológica que caracteriza o materialismo histórico, né? O que ele traz como conhecimento, como teoria, e como ele pode sugerir metodologicamente a atuação de uma pedagogia de inspiração marxista. Então, ele diz que para isso precisa se penetrar no interior dos processos pedagógicos, né? Reconstruir suas características e tentar, naturalmente, estabelecer aí, né? Aquilo que, na sua definição de trabalho educativo, ele já menciona, né? A identificação dos conteúdos mais desenvolvidos e, ao mesmo tempo, os métodos ou as maneiras mais adequadas de tratar esse conteúdo, a fim de que o sujeito possa se apropriar, né, desse conhecimento, porque esse conhecimento está fora do sujeito, né? Então, para que ele se torne
homem venha a se constituir como humano, ele precisa, então, se apropriar dessa humanidade que está fora dele, sintetizada no conhecimento, na cultura humana. O conhecimento como expressão, a dimensão da cultura humana. Não é? Então, essa é uma condição, porque ele mesmo diz que a educação, ela promove o ser humano, ela promove o homem. E essa promoção se dá exatamente pela apropriação do saber sistematizado, do conhecimento sistematizado que está fora do sujeito. Então, entre o sujeito e o objeto, que é o conhecimento, tem várias mediações. Tem a teoria, tem o método e tem, naturalmente, o professor e o educador. E aí, para concluir, eu acho isso aqui que eu trouxe, não está no texto, mas eu acho muito bonito. Eu gosto que é um pensamento do Macarenko, né? Que ele diz que está convencido de que a finalidade da educação reside, ele estava se remetendo naturalmente ao momento ali, né, da Revolução Russa, né, depois de 1917, em que ele tem uma tarefa monstruosa, né, ali de tratar com crianças em situação, talvez não seja a expressão mais adequada, mas era o que eles usavam no momento, em situação de delinquência, né, criada naturalmente pelas próprias relações da sociedade capitalista. Então ele diz isso, que ele está convencido de que a finalidade da educação socialista ali não reside somente em educar um homem de espírito criador, um homem cidadão, capacitado para participar com a máxima eficiência na edificação do Estado. Nós devemos educar também uma pessoa que seja obrigatoriamente feliz. Eu acho isso muito bonito, né? Eu sempre que vejo isso do Macarenko, eu me emociono, porque eu acho que eu acho isso muito bonito. E assim, nós estamos assim, muito próximos e parece que nunca mais vai chegar domingo, para que na segunda-feira a gente possa ser um pouquinho mais feliz, né? Aí se é possível dizer isso com o Macarenko. Desculpe o tempo todo, né? Se eu me excedi no tempo, assim, mas obrigado aí por vocês que tiveram a paciência, né, de me ouvir aí esse tempo todo. Eu estou naturalmente aqui, né, para que a gente possa dialogar naturalmente com o outro texto que vai vir, que também dialoga com isso, né, com alguns elementos aí que trazem. Então, obrigado a vocês aí por ter me escutado esse tempo todo. Obrigado. Obrigada, Henrique. Excelente essa sua leitura cuidadosa, né? E trazer para a gente todas essas outras inferências de outros textos. E agora essa citação tão bonita, né? Como você disse, esse domingo vai demorar um mês para chegar. E a gente vê, né? E eu também falo da educação profissional e tecnológica, né? Aqui do IF Goiano. A gente vê como que esse modelo de sociedade capitalista incute tristeza nos nossos alunos, né? E que a gente muitas vezes se vê, muitas vezes não, né? Quase sempre a gente se vê obrigado e amarrado, né? Nessa teia aí do capitalismo. Agora mesmo eu falei, né, no início que eu sou da área de letras, e agora mesmo a gente estava aqui discutindo, eu e minhas colegas da minha área, com relação a um como é que se chama quando a gente faz um simulado que foi aplicado para os nossos alunos agora aqui esse mês, né? E nós responsáveis pela parte da redação, então uma simulação do Enem, né, para os alunos do terceiro ano do ensino médio integrado, para que eles se sentissem um pouco mais preparados e tudo para a prova do Enem, né? Então a gente se vê amarrada aí nessas teias do capitalismo, mesmo tendo consciência, né, de que essa educação tem que ser uma educação omnilateral, né, integral, politécnica, uso o termo que a gente usar, e que tem que ser para educar pessoas felizes, né, a gente se vê amarrada aí nesse sofrimento. E os nossos alunos trazem para a redação, assim, aqueles projetos de texto já pré-construídos, né, aí usa uma palavra dificílima ali no início de cada parágrafo, mas para depois, dentro do parágrafo, fazer uma escrita totalmente, né, muito iniciante, assim, muito... É muito difícil para a gente, é sofrido, né, até, inclusive, ver como que a gente fica quase que num oásis aqui dentro da educação profissional e tecnológica, mas que esse oásis, ele está dentro de uma sociedade maior, né, capitalista,
quer colocar esses meninos no mercado do trabalho, não no mundo do trabalho, né? E como que a gente se sente, às vezes, de mãos atadas, assim, de pés e mãos atados para fazer essa educação e transformar esses alunos em... ajudá-los, né, a se tornar um pouco mais felizes nessa sociedade. Mas vamos lá, com fé. Com fé que a partir de domingo a gente vai respirar um pouco mais, eu acho. Pessoal, fica à vontade para as considerações, né, comentar a exposição maravilhosa que o Henrique fez para a gente aí, que ele trouxe. Conversa muito com o capítulo 9, né, como eu disse inicialmente, a gente não tem uma pessoa que vai apresentar o capítulo 9, a pessoa que ficou responsável não estará com a gente hoje, mas que a gente consiga fazer essa leitura aí e principalmente fazendo essa relação com o que o Henrique trouxe para a gente. Fiquem à vontade. Sim, gente, podemos perguntar, participar, fazer os comentários pelo microfone, tá? Se vocês não quiserem escrever, podem ficar à vontade. Agora a gente tem esses minutos para isso mesmo. Júlio, por favor. Acho que o Júlio tinha levantado a mão, não sei. Ah, desculpa. Henrique, tem uma pergunta no chat que o Gerson fez. Isso, Mas dizer, Gerson, a exemplo mesmo do que a Mirelle trouxe, né, da experiência dela, que é minha também, né, na educação profissional e tecnológica, que você traz aqui para a gente, de algum modo também, essa tua pergunta dialoga, inclusive, com o texto do capítulo 9, porque quando o Saviani vai trazer ali as divergências, né, que não é recente, ou não são recentes, melhor dizendo, no campo do marxismo, e ele, inclusive, diz isso, né, as divergências tanto estão fora do campo do marxismo, ou seja, vêm de fora para dentro do marxismo, como no interior do próprio marxismo, né? Aqui, em determinadas circunstâncias, é muito salutar, né? O que o Saviani diz, o que não é salutar, o que não é saudável, é você desqualificar o outro, né? Mas na medida em que você... Tem uma passagem, inclusive, da Agnes Ehler, que eu acho interessante, que ela diz, olha, toda pessoa que vai tratar do marxismo, que cita Marx, e corre no risco de, no outro dia, alguém desdizer aquilo que ele diz com outra citação de Marx. Porque José Paulo Neto disse uma vez que um dos grandes equívocos daqueles que pretendem ler Marx é buscar definições de Marx. E Marx não é de fazer definições, Marx é de buscar determinações. Então, Gerson, tem uma questão que é muito cara naquele texto do Saviani, que para mim, e nós que atuamos na educação profissional e tecnológica, apesar de que isso é algo que deve estar presente em todas as modalidades e em todos os níveis de ensino, que é o trabalho com o princípio educativo. Né? Essa é uma luta que a gente estabelece no nível da minha atuação, que, de algum modo, Gerson, é uma tentativa que a gente tem de fazer frente, por exemplo, a essa tragédia que, de algum modo, você diz aqui no texto, das formulações e das práticas educativas e pedagógicas que pretendem, naturalmente, formar para o mercado de trabalho, né? E aí, para isso, aí você tem, né, toda essa questão da pedagogia das competências, e agora, aliada à pedagogia das competências, tem um discurso muito forte, que é o discurso do empreendedorismo, né? Esse é, de fato, um elemento piorado, eu diria assim, das competências, né? Porque aí tem uma contradição, Gerson, que o Newton Duarte, ele faz com muita propriedade. Ele diz, nunca a sociedade humana ela se universalizou tanto e nunca foi tão chamado o elemento do indivíduo para atuar numa sociedade tão universalizada. Né? Então, veja o grau e o nível de contradição e de conflito que a gente, então, está diante dele para atuar como professor. Né? Então, tem um apelo muito grande, né?
os estudantes, eles, dado essa contradição entre o estudante empírico, assim, se é possível a gente traduzir nessa tua pergunta o que o Saviano discute, você formar para o mercado é você atuar no estudante empírico. É você estudar naquela imediaticidade que o estudante se depara com ela. É você reduzir o processo de formação à utilidade da formação. Né? Então, o conhecimento é útil, isso aqui vai me ajudar a melhorar o meu trabalho? Vai. Tudo bem, porque nós não pretendemos formar uma pessoa que não tenha competência. Nós não pretendemos formar uma pessoa que não seja competente. Nós nos recusamos a formar para as competências, porque isso particulariza, porque isso não toma o processo na sua totalidade, né? Nos seus elementos, como a Mirelle disse, omnilaterais, né? Isso foca exatamente apenas na reprodução, no saber fazer e no processo de absoluta adaptação do sujeito a esse chamado mercado de trabalho. Não estou com isso querendo dizer que a nossa formação vai fazer com que ele revolucione as coisas. Não estamos dizendo isso. Só estamos chamando a atenção para aquilo que o Marx diz, da necessidade de que ele se aproprie naturalmente dos fundamentos que fazem com que a ciência tenha chegado até esse momento. Porque o que o Saviano chama a atenção é muito importante. Né? O processo de conhecimento desenvolvido até agora, ele se converte naturalmente em meios e instrumentos por meio dos quais os processos de trabalho se estruturam e os processos de reprodução e produção da riqueza se faz. Então, o conhecimento estará a favor e a serviço do processo de produção capitalista. E muitas vezes ele não tem consciência disso. Então, ele pretende ser o melhor trabalhador possível. O que nós não retiramos dele, esse desejo. Mas ser o melhor trabalhador possível não significa apenas adestramento. Significa compreensão dos processos, né, de trabalho, mas compreensão também dos produtos e do resultado e da distribuição da riqueza que o trabalho produz. Então, aí tem um livro que o Newton Duarte diz isso, olha, é um equívoco você achar que quando nós estamos chamando para fazer a discussão do trabalho como princípio educativo, é você vincular a imediaticidade do trabalho do trabalhador com os conteúdos escolares. Newton Duarte disse, não, nem o Gramsci disse isso, nem nós estamos defendendo isso. Quando a gente chama para que a formação se dê considerando o trabalho como princípio educativo, nós estamos nos referindo à totalidade da sociedade. Porque a totalidade é o mundo do trabalho. A sociedade, ela se produz e se reproduz pelo trabalho. Então, é tomá-lo como totalidade, não é tomá-lo como o emprego, como a profissão. O emprego e a profissão são expressões que o trabalho assume em determinados momentos históricos. Tanto é que tem profissão que surge e desaparece. E o trabalho não desaparece. Né? Então, é o trabalho como totalidade, na sua dimensão ontológica, que é inerente à existência humana, e como expressão histórica. Como é que o trabalho se constitui numa sociedade como a nossa, por exemplo. Então, o trabalho como princípio educativo que o Gramsci fala é fato e conceito. Ou seja, o que é o trabalho e como o trabalho se faz numa sociedade como a nossa. Então, é esse, né, a nossa tentativa, e é uma luta, porque as pessoas dos nossos colegas não pensam necessariamente como a gente, né, Mirelle? As pessoas pensam de outra maneira também. As pessoas acham que tem que formar mesmo, é para o trabalho, é para o mercado de trabalho e assim por diante. Mas é um problema. Não sei, assim, se seria isso, Jéssica, que você trouxe para a gente, né? O Tony está com a mão levantada aqui também. Tony, fica à vontade. Eu só queria fazer umas breves observações da leitura dos capítulos. E é o seguinte, ontem nós tivemos uma discussão em outro grupo também, e
Me parece que nós temos, assim, uma crise teórica muito grande dentro da pedagogia histórico-crítica, né? Basicamente, ela se estabelece em três âmbitos. Aqui, no que diz respeito ao trabalho, nós precisávamos ter um empenho um pouco maior de fazer a distinção entre o que os professores, né, e não só os professores, né, os departamentos aí que formam docentes, entendem por trabalho, porque eles estão presos a uma concepção bastante empírica do que é o trabalho, né? Enquanto nós estamos tentando desenvolver um conceito de trabalho que seja concreto, que se aplique historicamente às situações do capitalismo como um todo, como uma totalidade. E nisso nós estamos levando uma certa desvantagem por conta da evidência que o trabalho empírico tem. Da mesma forma como os impasses da educação, né? Eu tenho visto, ontem teve uma reunião de várias instituições sindicais da educação, parece que chama Rede Comunica Educação, onde se discutia prioritariamente a questão do financiamento, que é uma outra coisa que está evidente. É bastante evidente, salta aos olhos, e é importante, mas não é a única. Eu, por exemplo, do ponto da pedagogia histórico-crítica, eu considero um impasse em torno do currículo muito mais sério. Até porque essas entidades que estavam ontem reunidas falavam do currículo como uma coisa já consensual, né? Que nós vamos ter esse currículo de inclinação pós-moderna, inclusivo, cotidiano, circunstancial, um currículo diferente para cada cidade, como se isso fosse normal, né? E que o avanço do protofascismo aí tivesse dificultado esse trajeto desse ensino, né? E o que para nós é uma crise muito grande, porque nós não admitimos esse tipo de currículo aberto, onde se diz que uma cortina rasgada na sala de aula é currículo, uma barata que ande pelo teto da escola é currículo. Não é isso que nós queremos, né? Mas o momento também traz para a gente a urgência de se superar essa estagnação fascista que temos aí hoje, para partir para uma nova fase do debate da escola. E é nesse sentido que eu acho que nós, né, precisávamos entender melhor essas categorias que estão implicadas na pedagogia histórico-crítica, como o materialismo dialético, a própria noção que nós temos de história, né, os autores de base da pedagogia histórico-crítica, e, ao mesmo tempo, exercer essa resistência ativa no campo tanto do financiamento como do currículo, da formação principalmente, né? Porque muitos de nós fazem parte de departamentos e de programas que formam professores, mas acabamos assim sendo levados, né, pelas tendências de hoje, né? Me parece isso. Sim, Tony, excelente colocação. Inclusive, me veio uma ideia aqui, né? Que a gente terminando a leitura desse livro, nessa segunda edição desse encontro, né? Desse ciclo de estudos, talvez a gente pudesse pensar uma terceira edição desses encontros, mais voltadas para esses conceitos mais importantes da pedagogia histórico-crítica, né? E aí a gente poderia talvez reunir um grupo, estabelecer ali os textos, né? Os textos de base, quais conceitos que a gente vai discutir em qual sequência, que eu acho que realmente é uma ideia para um próximo projeto, né? Porque esse projeto encerrando, a gente tem a intenção de fazer aí uma terceira versão desse ciclo de estudos. Então, eu acho que a sua ideia é muito, muito interessante para uma discussão depois, talvez num grupo menor, de a gente pensar isso. Me incomoda muito também a questão do currículo.
questão do currículo é algo que eu acho que a gente caminhando, né? Eu costumo falar nas aulas da disciplina de bases conceituais de educação profissional e tecnológica, aqui no mestrado, no ProfEPT, eu costumo falar que a gente, a utopia, né? A gente foca num lugar utópico, né? Da educação, a gente foca ali. Né? Mas a gente vive numa sociedade capitalista, e aí, para que a gente consiga chegar lá naquele lugar utópico ali de uma educação realmente omnilateral, né, como o Henrique estava falando, e não só das técnicas do trabalho, e principalmente falando da questão da educação profissional tecnológica, que é o meu lugar de fala, né, para que a gente consiga chegar lá, dentro de uma sociedade capitalista, o próprio Saviani fala que é impossível, né? Então, seria a quebra realmente da sociedade capitalista para uma sociedade socialista, ou depois uma sociedade comunista, para a gente chegar nesse lugar utópico, né, perfeito da educação nesse formato. Mas o que a gente conseguir caminhar nessa direção, né, a gente já pode considerar como avanços, né, importantes, né? E a gente tem feito isso, e às vezes leva uma porrada e volta, uns passos atrás, talvez uns quilômetros para trás, e tentamos avançar novamente, né? Mas eu concordo com a sua colocação, acho que discutir esses conceitos realmente seria muito, muito interessante, até para a gente pensar nisso para um próximo momento. O Gerson fez mais uma colocação que acho que não é uma pergunta, acho que não, né? Mas só um comentário mesmo, né, Gerson? Bom, então, eu acho que a gente pode passar agora para um segundo momento, né, que seria o capítulo 9, História, Trabalho e Educação, que é do Saviani também, esse capítulo, né, comentário sobre as controvérsias internas ao campo marxista. O Henrique já, inclusive, fez uma introdução aí, né, Henrique, do Saviani falando dessas divergências que surgem dentro dos próprios pensadores progressistas, né, dentro dos próprios pensadores marxistas, enfim, e como elas muitas vezes não são benéficas, né? Em alguns momentos, sim, as divergências elas são interessantes, né? Até para reflexão e da praxis em si, né? Mas que em determinados momentos elas acabam sendo fazendo um efeito inverso, né? E aí como que a gente pode evitar, né? Esses debates, esses embates, na verdade, que não são benéficos, né? Para a discussão e para as teorias marxistas, né? Como eu disse, eu proponho aqui que a gente vá fazendo, inclusive peço, né, que os colegas vão, que puderem, que estiverem lido do capítulo, assim como eu, não essa leitura cuidadosa, né, que o Henrique fez para uma apresentação, mas que possam ir colocando questões e tópicos do texto que seriam importantes, mais importantes para a gente discutir, né, e a gente ir conversando juntos, assim, realmente. O Saviani traz aqui na página 203, justamente ele fala, né, dessas questões, questões controversas aí, e ele traz um resumo desses debates, né, na página 203, o segundo parágrafo da página, né, que é o primeiro, termina lá na página 202, vem da página 202, quando ele fala que, em suma, os debates internos travados pelos fundadores do marxismo, Marx e Engels, e também por Lenin e Gramsci, procuram sempre mover-se no âmbito de dois princípios: a diferenciação entre a perspectiva proletária e aquela dos burgueses e pequenos burgueses progressistas, e a firme união entre as forças que buscam expressar e fazer avançar a luta dos trabalhadores, né? Então, apesar das divergências, a gente tem que estar consciente do nosso lugar, né? Que a gente está junto com os trabalhadores, né? Com a classe proletária, né? Enfim, esse é o nosso lado, né? De onde a gente fala e é onde a gente deve estar. Rose, tá? Um abraço, Rose. E a gente vai se falando aqui.
Bom, acho interessante também quando ele traz aqui, né, o conceito de filosofia da praxis do Gramsci, né? E aí esse conceito é interessante e acho que para a gente aqui também que principalmente dentro da educação profissional e tecnológica, que lemos os textos do Gramsci assim até às vezes com mais afinco do que os originais do Marx, né? E essa proximidade que a gente pode trazer com a teoria do Paulo Freire, por exemplo, né, falando da filosofia que todo ser humano, né, como o Gramsci fala aí, né, de que o homem ele é um filósofo, mas quando a gente parte desse conceito da filosofia da praxis, né, que a gente tem que sair do senso comum, da filosofia do senso comum, para uma filosofia que é intelectual também, mas que depois ela se transforma ainda numa outra coisa, né, que não é só também a filosofia intelectual, e sim algo que a gente depois possa trazer para a nossa realidade, para a transformação da sociedade, né? Isso, assim, eu acho que se aproxima muito daquilo que o Henrique falou, né? Do concreto, da gente sair do empírico para fazer uma outra reflexão sobre o objeto, e depois esse objeto acaba se transformando numa outra coisa, né? Nesse movimento dialético aí. E aí o Saviani ele traz nesse texto para a gente também pensar sobre essas questões, né, de que esses conceitos eles têm que tá claro, como o Tony também comenta, né, Tony, são conceitos que a gente tem que estar sempre retomando, que a gente sempre precisa estar sempre voltando a eles, né, para que a gente também não se perca muito, assim, não vague muito para outros lugares que não vão trazer avanços, né. E vão me ajudando aí, pessoal, por favor, Henrique. Tá, Mirella, como é que se diz? É muito interessante, importante isso que você traz, né? Esse elemento da praxis, né? Porque, na verdade, assim, uma vez, foi o próprio Newton Duarte, ele disse assim, olha, Henrique, eu pelo menos até, isso tem uns 10 anos atrás, ele disse, eu nunca encontrei nos textos do Marx, o que não significa dizer que não exista, que não tenha a expressão praxis, né? Quando Marx trata da prática, ele adjetiva como prática revolucionária. Mas as práticas, elas são naturalmente adjetivadas. Ao que tudo indica, quando o Gramsci se referia à filosofia da praxis, dada a condição de encarceramento em que ele escrevia, quando ele se remetia à filosofia da praxis, ele estava se referindo ao marxismo, em suma, materialismo histórico e dialético. Porque o Marx sempre reivindicou, e aí é onde ele conclui com as teses sobre Foucault. A última tese é muito clara. O Marx diz: coube aos homens até o momento interpretar o mundo. Não, coube aos filósofos até o momento interpretar o mundo. Cabe a nós agora transformá-lo. Então, a praxis pressupõe exatamente a unidade entre pensar e agir, entre interpretar e fazer. Mas o Lenin lá na frente diz que a prática é o critério da verdade. O que significa dizer de verdade não é a mentira ou a verdade, não é no sentido axiológico, valorativo, mas a verdade como aproximação mais... Eu vou usar um termo na ausência de uma aproximação mais próxima da realidade. A verdade diz respeito... Quando o Saviano, por exemplo, trata do conhecimento objetivo, o que é que o Saviano está chamando de conhecimento objetivo? É aquele conhecimento que mais se aproxima de traduzir a realidade como ela de fato é. Isso é o que os marxistas chamam de verdade, né? Então, exatamente... E aí me parece que passa exatamente na fala do professor Tony, né? Quando ele diz, currículo não pode ser uma barata que passa voando, né? Não pode ser, né? Ou seja, a verdade do currículo não pode ser essa, né? A verdade do currículo precisa ser exatamente essa verdade que diz que é o critério que pode fazer com que as coisas avancem ou não avancem, né? Então, eu acho essa reflexão que você traz desse elemento da praxis nisso aí. Para concluir, né? E aí eu acho que é a grande e indiscutível questão do marxismo é o fato
de que eles não partiram daquilo que eles pensavam que o mundo era. Eles partiram da coisa dada, da coisa como elas são, para dizer como é que elas são. Então, eu costumo dizer, Mirella, para os meus orientandos lá no mestrado, olha o seguinte: o objeto, o teu problema de pesquisa não está na tua cabeça, está na realidade. O problema é uma contradição da realidade, que você, por alguma razão, por algum motivo, você percebeu, mas você ainda não percebeu adequadamente, porque quem vai fazer isso é a tua trajetória de pesquisa. Então, se é verdade, e eu acho que você tem um sujeito orgânico, corpo orgânico, como Marx chama, e esse corpo orgânico, nele contido um pensamento, as ideias, a consciência, e o objeto fora, é essa relação do corpo orgânico com o corpo inorgânico que está fora, que faz com que esse conhecimento ele se produza em se tratando da pesquisa, né? E que é essa relação entre o sujeito e o objeto, é essa unidade que o materialismo histórico e dialético trata. De modo que Marx não criou o mundo, Marx não criou as relações entre as pessoas, Marx não criou o movimento do mundo. Com isso eu estou querendo dizer que Marx não criou a materialidade do mundo, que fundamenta e que dá base ao materialismo. E nem Marx criou o movimento da natureza, do pensamento e nem das relações entre os homens, que é dialético. De modo, então, que as categorias formuladas por Marx, elas foram formuladas com base no movimento da realidade. Como a realidade, ela muda, ela se transforma, essas categorias, elas pressupõem esse movimento, de modo que ela é e, ao mesmo tempo, não é, porque a realidade, ela muda, ela se transforma. Entretanto, ela não deixa de ser por base, mas ela vai se tornando outra coisa. Por isso a riqueza, por exemplo, de hoje, de várias temáticas que você tem, que o marxismo pode tratar. E não tratava antes, porque não estava posto na ordem do dia. Então, esse é o grande elemento do materialismo histórico dialético. Não criar a realidade. A realidade ela é criada. O materialismo histórico dialético ingressa, se apropria do movimento, das determinações dessa realidade e a explica. Essa é a grande sacada do materialismo histórico e dialético. Né? Então, isso é praxis. Essa é a relação entre ser, né, enquanto existência, né, e conhecer o ser que existe. E, com base nisso, atuar. Né? Essa Isso, essa concepção radical só foi efetivada, né, isso, Tony, a partir... que você diz aqui, cadê? Eu acabei, acho que, saindo aqui. Pronto, mas é isso, desculpa, eu acabei saindo. Mas esse é o vigor do marxismo, né? Que ele não é, como é que se diz, aquilo que se diz, ele não é um elemento de escolástica, entende? Ele não se reproduz na racionalidade humana, né? Ele se reproduz exatamente pela reprodução, pela produção e a reprodução da própria realidade. O conteúdo do materialismo histórico dialético é a realidade humana, gente. Essa é a grande sacada. Né? Sim, e aí, por isso, a categoria história é tão importante, como o Saviani destaca aqui no próprio texto, né, Henrique? Que a gente vai... Exatamente. Vai analisar de acordo com o contexto histórico, né, que nós estamos vivendo, atuando, que essa realidade acontece, né? Por isso que eles dizem, né, também, Mirella, assim, que os marxistas, que é uma coisa que os outros pensadores não marxistas, eles fazem. Para os marxistas, o dado ontológico antecede. O que é a coisa antecede, porque você só pode tratar de algo quando você a conhece. Então, o dado ontológico precede.
ao epistemológico. Como é que você vai tratar de algo a respeito do qual você não conhece? Então, o dado ontológico, né, Marx diz, olha, eu quero saber o que é isso. Sabendo o que é isso, eu tenho condições de definir como eu vou lidar com isso. Então, o dado ontológico precede. Como o dado... como é que se diz? E aí o Saviani trabalha também muito com essa unidade entre o ontológico e o histórico. Porque, como tudo se transforma, o ser foi, é e pode vir a ser. Porque o ser é essa unidade entre esse dado da universalidade e da singularidade, mediado pela particularidade, pelo dado histórico. Quando a gente sempre se refere à particularidade, a gente está falando do dado histórico. Veja aqui, o que é que nos torna universal? É que nós somos um ser de atividade. Somos um ser que fazemos as coisas, que produzimos as coisas, que transformamos as coisas. Isso está presente em todos nós. Isso é o que dá a universalidade do ser. E essa universalidade, ela se expressa singularmente. Ou seja, se expressa em cada um de nós de uma forma diferente. E em condições históricas diferentes. Nunca existiu uma Mirelle antes, nem vai existir depois. Então, a Mirelle é uma singularidade. Mas a forma como a Mirelle ela se expressa numa particularidade histórica, no momento que nós estamos vivendo. Então, esse dado que a gente é capaz, como ser universal, de fazer, de pensar, de produzir, de refazer, de se adaptar, de transformar, isso, desde que existiu o homem, em maior ou menor intensidade, sempre está presente. Mas as condições para fazer isso vai depender das condições históricas. Tratar com a agricultura nas comunidades primitivas é tratar da agricultura hoje é diferente, porque as condições históricas são outras. Mas a capacidade de tratar disso nos é universal. E é singular, porque cada um se relaciona com isso de forma diferente. Então tem algo que nós, no ser, é ontológico, que diz respeito ao que nós somos, mas ao mesmo tempo que nós nos constituímos e manifestamos isso de forma diferente, dependendo das condições que nós temos para essa manifestação. Esse é o grande elemento, né, que o Saviani e o Marx, naquele texto dele, né, Fundamentos Ontológicos e Históricos da Educação, eu acho que é aquele texto clássico, eu costumo trabalhar com ele na disciplina de bases conceituais no ProfEPT, porque exatamente trata dessa unidade do que é e de como se constituiu, né? Eita, eu estou me danando a falar, desculpe, aí eu parece que estou... Não, Henrique, excelente. É isso. E como a gente fala, você acaba de dizer, né? O Marx ele não trata especificamente da educação, né? E aí o trabalho com o princípio educativo, então, o Gramsci, mas ainda assim vem, né, da teoria marxista que o Gramsci traz, mas ele já falava, né, dessa combinação do trabalho produtivo e do ensino, né? E num determinado momento histórico em que ele fala disso numa idade bem anterior ao que a gente hoje trabalha, que é o ensino médio, exatamente, né? O Saviani traz no texto. E aí, já fazendo digamos, essa adaptação à realidade histórica que a gente traz hoje, o Saviani já propõe que essa discussão do trabalho e dos conceitos do trabalho, o trabalho como princípio educativo, já venha aí do ensino médio, né? A partir da idade do ensino médio, que seria entre 14 e 15 anos, né? Eu costumava dizer para os meus estudantes assim, porque eu dei aula de história, né? Da aula de história, eu dizia o seguinte: olha, se eu conseguir ao final do semestre fazer com que vocês entendam que vocês podem responsabilizar Deus pelo que vocês queiram, mas eu vou tentar destituí-los da ideia de que Deus criou o pobre e o rico. Eu vou tentar mostrar para vocês historicamente como surge o pobre e o rico. E pegava naturalmente a questão do trabalho, da produção, da riqueza, né? De modo então que é uma categoria fundamental para que você trabalhe. Isso, né? Para que e eles se identificam e eles passam a compreender isso. É claro, você não vai tirar a religiosidade do outro, né? Eu só fazer essa provocação porque não deixa de ser provocativo, né? Porque você prende, você toma um pouco, né? Você o chama, você o provoca,
né? Mas é claro, ele poderia continuar e deve, né, acreditar no que ele quiser. Mas assim, eu estou apenas dizendo que é possível, né? Você lançar mão de uma categoria como essa para você explicar o mundo e as coisas. Não dá para explicar tudo, né? Porque a complexidade que o trabalho assumiu hoje o fato, por exemplo, aquele que, como é que se diz, o colega, né, que o Saviano cita no texto, o Sérgio Lessa, né? Você diz que ele não trabalha, né? Porque para ele, trabalho é a relação do homem com a natureza transformando a natureza, né? Se não for isso, não é trabalho. Não é isso? Esquece, inclusive, que o homem é a unidade, né, do social com o natural. O Marx, inclusive, diz que o homem é naturalmente social e socialmente natural. Né? Então, se na medida em que eu dou aula, né, que você dar aula, Mirelle, e a pessoa chegava com uma concepção, com uma compreensão diferente, né, e você transforma essa compreensão diferente, isso não é trabalho. Na medida em que a atividade ela pressupõe um sujeito, um objeto, né, mediações, sistematização, intencionalidade e aquilo que está previsto como condição apenas humana e não dos demais, que é o elemento teleológico, como é que você vai dar aula se você não lança mão da teleologia? Claro que você faz isso. Isso é pressuposto do trabalho. Do trabalho imaterial ou não material, como o Saviano naturalmente coloca. Né? Então, essa é uma das polêmicas que, inclusive, ele traz para o texto. Ele não traz claramente, ele só cita, mas eu já presenciei em situações, né, que os dois estavam presentes, mas o Sérgio nunca foi para uma banca, né, com o Saviani, porque enfrentar o Saviani não é brincadeira. Né? Quem tem juízo não vai, né? Mas é isso. Sim, mas é muito interessante, né? E a gente pensa assim que aqui mesmo no texto, né? Eu estava aqui olhando as partes que eu marquei para a gente ir discutindo, trazendo para a discussão. O Saviani, quando ele fala do princípio educativo, tornar o princípio educativo como até uma estratégia contra-hegemônica, né? E procurando articular esse conceito com o movimento revolucionário de superação do capitalismo. E aí, quando o Gerson faz aquela pergunta, né, sobre como hoje em dia, como que a educação prepara os alunos para o mundo do trabalho, que seria o que é o que a gente pensa, né? Mas enfim, mercado do trabalho, não sei. E pensando que a gente está dentro de uma sociedade capitalista, né? Quando a gente pensa no trabalho com princípio educativo, é justamente para isso, né? Para ir além de ensinar as técnicas, né? De ensinar a fazer bem feito o que se deve fazer naquele lugar do trabalho, na profissão ou no emprego, né, que seria muito mais simples do que o mundo do trabalho em si, mas a gente conseguir ir além disso, né? E aí, uma questão que me deixa muito preocupada, que me incomoda, falando aqui do Instituto, é como que a construção do currículo teria que ser uma construção de um currículo integrado para que a gente conseguisse chegar à formação de um profissional, né, de um profissional integralmente, a formação integral desse profissional, não digo um profissional integral, mas a formação integral desse profissional, né? E como que é difícil fazer isso sem que os princípios ali da formação unilateral conversem, né? Então é importante você desenvolver o corpo físico, é importante você tratar de questões da cultura, né, da arte, da cultura, da sensibilidade da arte, da humanização por meio da cultura e da arte, mas também das técnicas profissionais e do conhecimento científico, né? Mas como que a gente, mas assim, na minha experiência, a gente ainda faz isso de forma tão separada, tão isolada, em momentos tão isolados e sem relação, né, que ainda assim a gente cai numa formação esfacelada, né? Numa formação que a gente ainda não pode chamar de uma formação politécnica ou de uma formação unilateral integral, né? E aí, quando o Saviani
traz para a gente para essa consciência, né, de que o trabalho com princípio educativo significa tomá-lo como referência para se organizar a educação de maneira contra-hegemônica, procurando articulá-la com o movimento revolucionário de superação do capitalismo, né, e aí ele insere a concepção de politecnia ou de escola unitária, como o Gramsci apresenta para a gente. Ainda temos um caminho longo, né? E esse caminho ele tem aí os desvios os desafios que a gente tem que superar, né? Até chegar. É claro, né, Mirelle? Tem uma outra discussão que o Saviani naturalmente não traz no escopo do texto, em função, naturalmente, talvez aí, e que, é claro, não cabe aqui agora, né? Mas só, assim, a título de lembrete, é que mesmo na categoria trabalho, quando... porque tem alguns colegas, assim, alguns marxistas, alguns companheiros que dizem da impossibilidade de você, inclusive, tratar dessa discussão numa sociedade como essa, num processo formativo, você tomar o trabalho como o princípio educativo para nortear, né, a tua abordagem, a formação, né, que você se propõe a fazer em direção ao estudante. Mas tem uma discussão muito interessante no âmbito do trabalho, que o Saviani não coloca, mas eu vou só mencionar, nós não vamos naturalmente tratar disso, a relação entre trabalho vivo e trabalho morto, né? Que o trabalho educativo, como princípio, ele pressupõe. Me parece que aqueles que fazem a crítica da impossibilidade de tomar o trabalho como princípio educativo como elemento norteador da formação, restringe a ideia de trabalho ao trabalho vivo, que é aquele trabalho mais imediato, apesar não, mesmo sendo, né, como é que se diz, de natureza social, mas reduzir o trabalho ao processo de trabalho. O processo de trabalho, ele sofre modificações e alterações historicamente, como o próprio trabalho. Ele mantém uma estrutura, uma base, ontologicamente o que ele é, mas historicamente ele se manifesta de forma diferente. Então, perceber o trabalho apenas como trabalho vivo é você não dar conta da riqueza dessa possibilidade ao desconsiderar o trabalho morto, que é o conhecimento. Que é o conhecimento que se materializa, inclusive, nos instrumentos por meio dos quais o trabalho vivo se realiza. Se é verdade que a nossa sociedade hoje era uma sociedade que avançou muito do ponto de vista do conhecimento, o conhecimento é trabalho morto convertido em instrumento e meios de produção. Tá certo? Então, essa relação entre trabalho vivo, entre aquilo que o trabalhador faz, mediado pelo trabalho morto, que são os instrumentos, é a possibilidade de você tomar trabalho com princípio educativo para nortear a tua formação, que você explica os fundamentos, né, do conhecimento que está incorporado no instrumento, na máquina, né, como é que ela viabiliza o trabalho vivo, que é o trabalho desenvolvido pelo trabalhador, e como é que o resultado disso, que é a produção da riqueza, onde é que vai se concentrar e assim por diante. Entende? Então, como é que se desamputar da concepção de trabalho essa dimensão do trabalho morto, você, de fato, não dá conta. Então, ou toma essa unidade dialética entre trabalho vivo e trabalho morto como estrutura, digamos, do trabalho, e ainda a relação entre trabalho concreto e trabalho abstrato também, né? Que é outra relação que precisa estar presente quando você for tratar do trabalho como categoria enquanto princípio educativo, né? Então, me parece que só se leva, como é que faz a crítica, como fazem os outros, né? Quer dizer, reduzir trabalho ao processo de trabalho apenas, né? Ao emprego, aquilo que você vai fazer. Aí não dá, aí de fato não dá, né? E aí essa concepção... O Nilton Duarte, esse livro é muito interessante para compreender isso. Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos.
O Newton Duarte trata os conteúdos escolares como trabalho morto. É muito interessante. E como é que esse trabalho morto, como conteúdo, e é o objeto do trabalho, e é a mediação, é o instrumento por meio do qual o trabalho vivo, que é o trabalho do professor, se realiza. Olha a unidade dialética entre trabalho vivo, que é o trabalho do professor, mas o trabalho do professor só se realiza por meio do conteúdo, que é o trabalho morto. É muito interessante. Aí, se o cara não domina isso, eles, não, isso não se faz, não. Isso aí, bom, então, tudo bem, né? Mas isso é uma discussão que você, como diz, num outro momento, né? Talvez num outro curso, né, Mirelle? Que eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer entre nós, né? Aí, para ajudar, a gente vai trocando ideias, né? Outros colegas aí com outras experiências, com outras coisas. É muito bom. Isso, muito, muito interessante. E essa visão limitada do trabalho, como só como trabalho vivo, né, Henrique, que às vezes próprios colegas da nossa instituição mesmo têm, é que permite a formação dos técnicos especializados, né, e não dos politécnicos, né, que o Saviani também faz essa distinção aqui, para deixar bem claro, né, que levando em consideração o trabalho como princípio educativo, é justamente pensando nessa formação politécnica, né, de um politécnico, né, em alguém que realmente compreenda como a máquina funciona, né, porque ela funciona, porque, enfim, não só saber realizar as técnicas, né, de uma... E aí ele fala aqui, já caminhando para as últimas páginas, né, 212 e 213, ele faz essa distinção, então, falando dessa relação do trabalho com o princípio educativo desde o ensino fundamental, né, e caminhando para essa categorização dentro do ensino médio e depois chegando à educação superior, né, onde que a educação superior cabe a tarefa de organizar uma cultura superior como forma de possibilitar que participem plenamente da vida cultural em sua manifestação mais elaborada, todos os membros da sociedade, independentemente do tipo de atividade profissional a que se dediquem, né? E aí a gente não limitando, né, essa formação à profissão. E aí, quando a pessoa ela consegue participar plenamente da vida cultural, né, dentro da sociedade, aí ela vai ser mais feliz também, né, Henrique? Ela, com certeza, a gente vai formar profissionais, claro, mas profissionais mais complexos, né, e provavelmente mais felizes, né, não só para atuar de forma mecânica nesse mercado aí que é cruel. E aí, pessoal, então a próxima página é a conclusão, ele faz uma conclusão, né, falando que toda e qualquer crítica ou sugestão proveniente do campo marxista para aperfeiçoar ou mesmo corrigir a teoria e estratégia proposta será sempre muito bem-vinda, né? Mas nesse sentido de discussão e reflexão, para que a gente possa aperfeiçoar ou até mesmo corrigir a teoria, né? Ou trazê-la para a realidade histórica do nosso momento, né? Que é algo importante que o próprio Henrique disse, deixou claro, né? Como que a teoria marxista ela é flexível nesse sentido, né? Ela é construída naquele momento, mas justamente por pensar nessa característica histórica e dialética, ela pode ser trazida para outras realidades, né? E a partir dela surgem outros conceitos, novos conceitos que respondam questões, que resolvam problemas da nossa realidade, do nosso momento histórico, né? E aí o Saviani, então, acha que a gente realmente precisa dessas reflexões, dessas discussões, mas nesse sentido, de aperfeiçoar e de melhorar aquilo que a gente já conhece, e não só de forma crítica, não trazer algo que complemente, né, que melhore, que modifique de uma forma boa, né, no bom sentido do que a discussão e a reflexão se espera, né, de uma discussão e de uma reflexão. Eu acho que é isso, pessoal. Então, assim, bem, das considerações que eu havia marcado, né, nesse capítulo 9 aqui, das coisas que eu havia marcado nesse capítulo 9 aqui, que eu tenho para trazer para a discussão é isso. Caso alguém queira comentar alguma coisa, alguém que tenha tirado aí do texto alguma outra citação importante que para mim passou.
Sim, Elaine. Bom, então, da minha parte, eu encerro por aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos. Acho que essa tarde foi de muita discussão. Agradeço ao Henrique novamente, Henrique, pelas considerações, pelo cuidado, a leitura cuidadosa, né? E a explicação que você trouxe desse capítulo 6, não só do capítulo 6, mas já nos introduzindo ao capítulo 9, trazendo outros textos aí para fundamentar a nossa discussão hoje. Obrigada a todo mundo que participou. A gente, então, nós já temos estabelecido aqui as pessoas que vão ficar responsáveis pelo capítulo 7 e 10, que são os capítulos do nosso próximo encontro, né, agora em novembro. As meninas, nossas monitoras, já disponibilizaram aí a lista de presença, de frequência de todos na reunião, e fico muito feliz em participar com vocês nesse momento. Agradeço a todos que ficaram aqui até agora com a gente, os que estiveram aqui pelo menos um pouquinho, né, que nossas responsabilidades são muitas. Desejo para vocês uma boa noite, que essa semana, gente, que ela finalize com muita alegria, esperança de mudança, de melhora, que a gente sabe que também não é a transformação, a revolução que a gente quer, né, porém já é um caminhar muito, muito longo, assim, para o lado no sentido de encontrarmos com essa utopia aí que a gente coloca lá na frente como objetivo, como sonho, né? E domingo, que todos estejam bem, saudáveis, para irem cumprir seu dever, tirar a gente desse sofrimento, dessa tragédia que a gente tem vivido nesses últimos tempos, né? E ver se a gente consegue retomar o caminho progressista, né? De transformação e de amor, e de menos ódio, de menos coisas horríveis que a gente tem vivido todos esses anos. Desejo que vocês estejam um domingo muito felizes. Muito feliz. Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês. Essa é uma discussão, é um diálogo do qual eu gosto, porque eu acho que esse é o caminho, né? É o caminho da reflexão, é o caminho da troca, é o caminho da solidariedade e é o caminho da luta, né? A gente não pode abrir mão disso, né? O futuro vai depender de domingo, gente. O futuro mais imediato vai depender de domingo. Nós não podemos abrir mão disso, né? E esses são momentos em que a gente se encontra, em que a gente vê as pessoas, as relações, a fraternidade, né? A forma delicada que as pessoas tratam umas às outras, né? Eu acho que esse é o convívio. Eu fiquei muito feliz hoje de estar aqui com vocês e vou naturalmente continuar aqui com vocês, voltar aqui com vocês, porque é muito bom isso. Obrigada, Henrique, também. Muito feliz. Obrigada a vocês todos, também. Um abraço, e a gente se vê, então, no próximo encontro. Tchauzinho. Tudo de bom. Tchau. Tchau.